Pessoal, tudo bem? Olha só, o governo Lula não cansa de acabar com o sonho do brasileiro, né? No vídeo de hoje vamos revelar aqui para vocês a respeito de um risco gigante envolvendo a nossa soberania. Também vou falar das relações do Brasil com a China e o Lula, que ficou 106 dias fora do Brasil nesse seu terceiro mandato. E isso mostra de uma vez por todas, né, conforme eu tô vendo aqui na matéria, que não parece que o presidente tá dando a importância que deveria para os brasileiros, né? E não tá procurando ajudar o Brasil, mas sim parece mais interessado em agradar os aliados e políticos parceiros. Eu vou mostrar o porquê que eu penso assim e o que está acontecendo nesse boletim. Falaremos um pouco mais sobre essas viagens de luxo do Lula, também essa relação emblemática com a China, o manifesto do TikTok junto à declaração da Janja e uma derrota gigantesca para o atual ministro Alexandre de Moraes do STF, que pode estar perdendo um dos seus grandes aliados. Eu vou mostrar aqui também para vocês. Então fique até o final do vídeo para entender. Não esqueça de se inscrever, deixar like e compartilhar. Eu sou Ana Paula de São Paulo, capital, e você é de onde? Comente aqui embaixo que eu quero saber. Enquanto você comenta, eu vou trazendo as matérias e eu já começo aqui a respeito do próprio Alexandre de Moraes, né, gente? Parece aí que a política brasileira começa a respirar novos ares. Pela primeira vez em muito tempo, o sistema dá sinais de que não é intocável. É uma possível não renovação do mandato do ministro Floriano de Azevedo Marques no TSE, ligado diretamente a Alexandre de Moraes, né? É mais do que uma simples troca de cadeira, gente. É um reflexo claro de que a pressão popular e o desgaste das instituições estão chegando ao ponto alto. O Floriano, ele foi um nome, só para vocês entenderem, um nome marcado por alinhamento irrestrito às pautas de Moraes. O mesmo Moraes que, em nome da defesa da democracia, é acusado de perseguir opositores, calar vozes, censurar parlamentares eleitos e judicializar a política. Agora ver um aliado do Alexandre de Moraes com a cadeira ameaçada no TSE já é um sinal aí de que a blindagem pode estar com os dias contados. E agora é o momento da oposição agir e entender esse recado, porque o sistema ele só começa a ceder quando é desafiado com coragem e inteligência. A pressão da opinião pública, a atuação firme de parlamentares como Nicolas Ferreira, Gustavo, Bia e a mobilização constante aí da base conservadora nas redes sociais estão mostrando resultados. E por que isso é tão importante, né? Porque é nesse mesmo TSE que decisões cruciais sobre eleições, censuras, partidos e candidatos são tomadas. Tirar de lá peças que agem como operadores políticos e não como juízes isentos é fundamental para reequilibrar o jogo. E aí, tá aqui escrito, né? Saiu pelo jornal o Globo, mostrando que ministro ligado a Alexandre de Moraes corre risco de não ter mandato renovado no TSE. E segundo essa matéria do Globo, gente, isso daqui tá acontecendo porque eles querem escolher mulheres para aumentar aí um pouquinho a cadeira dentro do tribunal com mulheres, né? E é interessante a gente ver isso, porque aqui, de acordo com integrantes da Corte Eleitoral, ouvidos reservadamente pela equipe da coluna, a atual presidente Carmen Lúcia está empenhada em emplacar uma mulher para a vaga de Floriano. Uma das cotadas é a presidente da seccional da OAB, da Bahia, Daniela Borges, que há 2 anos figurou uma lista para a vaga de ministro substituto. E a Carmen parece que está aborrecida porque há muito tempo nenhuma mulher é indicada para a vaga de ministro titular. Isso quem disse foi um ministro do TSE, segundo essa matéria do jornal o Globo, ouvido reservadamente por esse blog. E uma das ideias em discussão é elaborar uma lista com a presença de apenas mulheres, o que obrigaria Lula a aumentar a representatividade feminina na corte. E aqui mostra, né? Um professor da USP, Floriano de Azevedo, chegou ao TSE sobre as bênçãos de Moraes, de quem é amigo pessoal há cerca de 40 anos, e há 2 anos as indicações de Azevedo e Ramos Tavares ao tribunal foram vistas como uma forma de Moraes manter a influência no TSE, mesmo após deixar o tribunal em junho do ano passado. Então Azevedo chegou ao TSE sem ter atuado anteriormente como ministro substituto, o que não é comum. Hoje é criticado reservadamente por integrantes do TSE e por auxiliares de Lula pelo tom professoral,
nas sessões e a sua conduta da ação contra a SAFE, que está à deriva há 1 ano. E conforme informou o blog, ele trocou de voto 2 vezes no caso. O primeiro entendimento pela condenação do SAFE foi distribuído por e-mail aos demais gabinetes na véspera do início do julgamento, em 4 de abril do ano passado. E depois, em 30 de abril, ele escreveu um voto pela absolvição e compartilhou com os outros ministros no envelope lacrado em papel impresso ao longo do dia 30 de abril para impedir vazamentos. Então a reviravolta foi revelada pela equipe da coluna e o ministro ficou com o filme queimado. A impressão que dá é que esse caso materializou o sentimento de que ele está cooptado pelos interesses do ministro Alexandre de Moraes. Quem disse isso foi um interlocutor de Lula no meio jurídico, segundo aqui o jornal o Globo. Então a gente já vê aí, parece os planos de Moraes indo por água abaixo. Vamos ver o que vai acontecer, né? E, gente, uma outra coisa aqui que preocupa bastante e que eu quero falar com vocês é a respeito da compra de terras agrícolas no Brasil pela China. Uma ameaça silenciosa que aumenta. A matéria veio aqui pelo jornal Farms News e mostra que a compra de terras agrícolas no Brasil pela China vem acontecendo de modo silencioso e já acende sinal de alerta entre produtores, juristas e especialistas em soberania territorial. Então, enquanto todos dormem, a China, segundo a matéria, vai tomando conta do Brasil e o governo finge que não vê, o que é mais preocupante. Você sabia que ao calor da noite a China já é dona de milhares de hectares de terras agrícolas no Brasil? Pois é, gente, o mais assustador, isso está acontecendo sem resistência, sem debate, sem defesa da nossa soberania, enquanto o cidadão brasileiro precisa enfrentar uma fila do INSS gigantesca, pagar caro no feijão, no café, no arroz, ter energia cortada muitas vezes, como muitas famílias relatam aqui no canal, por conta atrasada. Os estrangeiros estão levando embora pedaços inteiros do nosso país. As terras que alimentam o Brasil agora estão sendo usadas para abastecer a China com lucro, estrutura e apoio velado de quem deveria proteger nosso território. E isso vai chegar a conta um dia para a gente pagar. E onde está o governo Lula, né? No total silêncio, na conivência, um governo que diz defender os pobres e o povo do campo, mas que permite que a China compre nossa terra como se fosse supermercado e ainda se preocupa em bisbilhotar o consumo de energia dos beneficiários do CadÚnico para ver se o consumo está de acordo com a renda. Ah, me poupe, né, gente? É muita hipocrisia, enquanto ele fecha os olhos para um problema geopolítico real. Então isso daqui não é comércio, é um domínio silencioso. Você entrega suas terras, sua produção, sua segurança alimentar e amanhã entrega sua liberdade? Gente, temos que refletir como o futuro disso tudo, né? Pensa bem, você é um pai de família, começa a vender os cômodos da sua casa para estranhos, sem saber o que vão fazer lá dentro. Você só vende. Ah, eu gostaria de comprar seu quarto, tá bom. Vende o quarto, vende a cozinha, vende o banheiro, vende o quintal, né? E aí, você ainda se sentiria no controle vendendo toda a sua casa? Porque é isso que está acontecendo com o Brasil. Estamos entregando a cozinha, o quintal, o celeiro da casa e fingindo que não estamos virando inquilinos dentro do nosso próprio país. E um dia que esse verdadeiro proprietário, já que ele comprou e pagou, querer essas terras, querer tudo, o que vai acontecer? Porque aqui, gente, a discussão, o problema não é comercializar com a China. O problema é que não há limites, nem transparência, nem estratégia nacional. Tudo está acontecendo na surdina, sem consulta pública, sem planejamento, sem soberania. Então nós precisamos levantar essa pauta. Aqui o jornal, pode ver que os jornais, as maiores mídias, né, que são compradas e só podem noticiar aquilo que o governo quer, não trazem isso estampado. Foi igual o caso da fraude do INSS, dos descontos indevidos. Primeiro o jornal Metrópolis começou praticamente sozinho a divulgar lá em 2023, ninguém falava nada. Quando viu que o circo pegou fogo, opa, e todos os jornais vieram porque não tinha jeito, ia ficar feio, né? Não trazer a matéria. Mas, vocês viram, não estavam trazendo. Começou a movimentar um pouco mais esse assunto ano passado. Depois de 1 ano que o jornal Metrópolis já estava trazendo. Então, para ver como que funciona a grande mídia, né? E uma outra coisa que está acontecendo também. O presidente Lula, ele é presidente ou ele é turista internacional? Porque olha só uma outra matéria que saiu. Enquanto o Brasil enfrenta essa crise do INSS, essas fraudes, filas na saúde, greve, violência crescente, inflação por todos os lados, o presidente da República já passou nada menos que 106 dias fora do país, só vivendo de luxo, desde que assumiu o cargo. Isso aqui está no jornal. Isso significa que de cada 3 dias no cargo, 1 foi passado fora do Brasil. Será exagero fazer essa conta? É a realidade de um governo que fala que cuida dos mais pobres,
Mas ele passa mais tempo em hotéis de luxo internacionais do que nas regiões que mais precisa de atenção aqui dentro, gente. Que governo é esse? Então, enquanto o povo espera soluções concretas, Lula se comporta mais como um embaixador do Fórum de São Paulo, vamos dizer assim, do que como um presidente do Brasil. E ainda temos que ouvir que não tem dinheiro para reajustar a aposentadoria, não tem dinheiro para investir na segurança pública ou para ajudar os pequenos produtores rurais que estão sendo engolidos por multinacionais. E aí é que o jornal do Poder 360 foi quem trouxe a matéria. Lula já passou 106 dias fora do Brasil no seu 3º mandato. A pergunta é, para quem esse governo realmente trabalha? Porque para quem está aqui lutando para sobreviver, parece que o Brasil ficou em segundo plano. E o mais irônico, quando alguém cobra o governo, Lula responde com arrogância. E é isso que preocupa mais ainda, né? Tá caro? Não compre. Mas ele gasta doidado com luxo. Agora a gente pergunta, e quem está pagando essas viagens de luxo dele? Aí quer colocar sigilo nas viagens, fala que é motivo de segurança. Mas quando era Bolsonaro, vixe Maria, o sigilo foi uma das coisas mais criticadas. Não é muita hipocrisia, gente? Quem é que banca esses hotéis, essas comitivas, esses jantares de gala? É você, sou eu, somos nós, o brasileiro que paga imposto em tudo. Então estamos diante de um governo que virou as costas para o Brasil. Ele não governa, ele foge. Ele não enfrenta os problemas de frente, né? E por que as coisas não melhoram? Por causa disso, gente. Porque o líder do país, ele tá sempre a bordo de um avião, enquanto o povo continua esperando no ponto de ônibus. Então, política não é sobre só discurso bonito lá fora, não. É sobre compromisso com quem está aqui dentro. Por isso precisamos cobrar. Mas sabe qual que é uma boa notícia dentro disso tudo? É que o povo parece que começou a acordar. E quando o povo começa a entender que o verdadeiro compromisso começa em casa, esse turismo político de luxo acaba e o ciclo de poder também. E aí é o que a gente vê. Até o TikTok se manifestou em relação à Janja. O TikTok envia carta ao governo brasileiro após críticas de Lula e Janja. Olha isso, né? Saiu aqui na matéria tudo celular. Quando até uma empresa internacional como o TikTok se sente obrigada a se pronunciar a respeito do governo, que foi para fazer aliança, mas fez a discórdia, né? Porque ficou criticando a empresa de lá porque a direita consegue mais engajamento que a esquerda. E é culpa da plataforma? Ou será que é estratégia de comunicação? A gente já falou sobre isso aqui no canal. Então, até o TikTok se sentiu obrigado a enviar uma carta oficial ao governo brasileiro, praticamente denunciando ataques injustos, tentativas de censura, uso político da máquina pública, porque a democracia já passou do sinal de alerta. Então o TikTok acusou praticamente diretamente o governo, né, com essa carta, de instrumentalizar a CPI das fake news, por exemplo, para atacar adversários, lançar plataformas digitais. Na prática não se trata de mentiras, mas de controlar o discurso. O mais assustador, a carta menciona que Janja, esposa de Lula, usou as redes para atacar a plataforma publicamente, revelando boicotes e medidas contra o TikTok, simplesmente por não ter o controle da narrativa por lá. E uma empresa chinesa falando de abuso estatal no Brasil, já parou para pensar o tamanho da contradição, gente? Porque quando o país que mais censura no mundo esconde tudo de todos, né? Tá apontando o dedo pro nosso governo, algo muito errado tá acontecendo, porque o Lula tenta parecer democrático, mas olha só o que acontece, né? O verdadeiro problema para esse governo é a liberdade de opinião, principalmente quando ela não a favorece. Então as redes sociais são hoje a última trincheira do povo, né? Vamos dizer assim. Enquanto os jornais tradicionais obedecem, os influenciadores, os alternativos, os vídeos dentro do YouTube, a população nas redes estão mostrando o outro lado da moeda. Então o governo não adianta ficar com esse discurso passado quando as pessoas não tinham acesso à internet. As pessoas têm meios alternativos de buscar informação. Então o povo está acordando. E é isso que incomoda o governo. É isso que está acontecendo. Não é à toa que a direita, a oposição vem crescendo, né? Os conservadores vêm ganhando espaço. Aprendeu a se comunicar no mundo digital, que na verdade está furando uma bolha. Porque a mentira, quando depende de censura, gente, ela mostra que está com medo da luz, né? E aí a Janja, depois disso tudo, se pronunciou, saiu aqui na Folha de São Paulo, a Janja, tá aqui a matéria, né? Ela disse que não vai se calar não, olha só o que saiu na matéria aqui da Folha de São Paulo, só para vocês entenderem o nível. A Janja bateu o pé e expõe o autoritarismo do governo, sem filtro e sem freio.
Primeira-dama Janja, em vez de ser uma figura de equilíbrio, representação institucional, resolveu comprar briga com as redes sociais, diplomatas, até empresas globais. Pior, diz que não vai recuar, que não há protocolo que a faça calar. Mas a pergunta é, quem é que quer calar a Janja? A única coisa que o Brasil quer é bom senso, gente, no lugar de estrelismo político. Então, tudo começou quando ela atacou abertamente. TikTok vazou, né? Que ela falou que foi um complô porque era uma conversa confidencial. Então, algum ministro quis prejudicar ela e vazou a informação, tirou do contexto, mas assim, ela acusou o TikTok de manipulação, de exigência de regulação. Tudo porque o conteúdo ali não favoreceu a narrativa da esquerda. Então, agora, ao invés de considerar o erro, Janja dobra a aposta e diz que continuará defendendo o controle das redes sociais. Agora eu quero saber de vocês se vocês acham disso tudo. Então essas são as informações de hoje. Obrigada pelo carinho, um beijo, até logo.